Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Faulin, juntamente com o professor Favan, aqui da FATEC Pompeia. Nós estamos aqui para ajudá-los aí nessa nova etapa, né, das aulas online. Então sejam bem-vindos ao nosso vídeo de tutorial de utilização do Microsoft Teams. Esse vídeo a gente vai gravar com o intuito de guiar vocês, alunos, nas funções básicas dessa ferramenta de trabalho colaborativo. Então, sabemos o quão difícil é para todos nós este momento de distanciamento social e que nossa intenção é minimizar as possíveis perdas que pode acontecer nesse processo de aprendizado causado por esse momento de pandemia. Espero que todos estejam bem e que possamos aproveitar essas novas ferramentas e conhecimentos brevemente, quando retornarmos às nossas atividades. Bom, pessoal, para que a gente tenha, né, um bom andamento dessas aulas online, nós vamos passar aqui algumas recomendações, né, para que vocês fiquem atentos aí durante as aulas, tá? Então, a primeira delas é o professor sempre vai estar nas salas, né, que são as equipes no Teams, no horário das aulas, tá? Então, sempre que você tiver a sua aula, né, no seu horário, você vai entrar lá no Teams, acessar a tua equipe, né, a tua matéria, e lá vai ter um link, né, para você ingressar numa reunião, tá? Então, essa reunião é a aula online, ok? Então, a obrigação do aluno é estar presente, né, no horário da aula, acessar o Microsoft Teams e acessar a reunião para estar presente nesse horário, ok? Durante a aula também, é importante que os alunos tenham consciência, né, de que é uma aula normal, como se a gente estivesse na faculdade, né? Então, se portar com respeito, né, e respeitar o momento ali de aprendizado. E a gente gostaria também de que vocês se atentassem, né, para que pudessem assistir às aulas num ambiente tranquilo e adequado, né, para que a aprendizagem fosse a mais plena possível aí. Então, escolha um local adequado aí para que vocês tenham as aulas. É importante que se vistam adequadamente também, né, no caso dos meninos aí, não ficarem sem camisa ou coisa do tipo, tá? Então, se portar, se vestir como se estivesse, né, na aula mesmo. Assim que vocês ingressarem, é importante que vocês acessem, né, na reunião com o microfone e o vídeo desligados, tá? O professor ele também consegue fazer, né, desligar o microfone de vocês, mas é importante que vocês já acessem a reunião para não causar nenhum barulho, nada, né? Mas já com o vídeo e o microfone desligados. Quando vocês forem solicitados pelo professor, quando vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, né, aí vocês ativam o microfone ou o vídeo, se necessário, façam as perguntas e depois volte a desativar o vídeo e o microfone. E a gente pede também, né, para que haja colaboração no intuito de, diante desses novos desafios para todos, né, quem tem um pouco mais de facilidade, ajudar os outros colegas, aí, os outros alunos, e também, né, acontecerá de nós, professores, né, termos algumas dificuldades aí no acesso, né, ou no próprio aprendizado dessa ferramenta. Tá? Então, acho que nesse momento é um momento de todos colaborarem. Então, aqui ficam algumas dicas para que a gente possa ter uma aula aí bastante produtiva. Obrigado. Então, pessoal, o primeiro passo para entrar na sala de aula, depois que a gente abriu, você já fez o seu login no Google Meet com o seu login do e-mail institucional e sua senha, basta você vir aqui neste menu, nessa barra lateral esquerda aqui, e procurar e clicar aqui no botão Equipes. E aí vai aparecer todas as equipes que você faz parte dentro do ambiente da FATEC. Cada equipe é uma disciplina. Então, todas as disciplinas que você está matriculado é uma equipe. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, a equipe de Internet das Coisas. É a disciplina de Internet das Coisas. Então, basta você encontrar a disciplina em cuja você vai ter aula nesse momento e clicar nela. E você vai entrar na disciplina. Certo? Por enquanto é isso. Muito obrigado.
Bom, pessoal, dando sequência, então, nós vamos aprender agora a área de postagens de cada equipe. Tá? Então, vou pegar uma equipe aqui de exemplo. Essa equipe, na verdade, seria a sua disciplina, né? Como a gente não tem conteúdo na disciplina ainda, eu vou usar essa aqui. Tá? Então, se vocês observarem aqui nas postagens, cada um que vai adicionando, né, uma postagem, tá? Vai ficando registrado aqui, né, com a data, com a hora. Tá? Então, aqui é um histórico de tudo que de tudo que está acontecendo, né, nessa equipe, né, nessa disciplina. Tá? E a gente precisa seguir ter alguma organização aqui dentro, né, para que não fique bagunçado essa área. Tá? Então, sempre que a gente inicia, né, uma postagem, nesse caso aqui eu tenho uma postagem aqui já, né, e se eu tenho que conversar sobre esse assunto ou, né, surgiu uma dúvida sobre, por exemplo, né, essa aula teste foi cancelada, mas suponhamos que ela tivesse acontecido, né, eu ia ter aqui o registro, né, dessa aula. Tá? Então, se surgiu uma dúvida nessa aula, é importante que vocês usem esse botão responder. Tá? Então, aqui você pode colocar, né, professor, tenho dúvidas no item 3, tá? E aí, quando você faz isso, fica, né, o registro, então, desse teu comentário, né, dessa tua conversa, dentro desse item, tá? Se a gente inicia um assunto aqui nessa aba, né, embaixo, nesse espaço aqui embaixo, isso gera sempre uma nova conversa, tá? Então, se eu fizesse a mesma indagação aqui embaixo, eu estaria gerando uma nova conversa, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então, percebam aqui, ó, eu não respondi, né, essa conversa, eu criei uma nova conversa, tá? E se a gente for criando novas conversas para responder alguma coisa, né, ou para indagar algum tema aqui, a gente vai bagunçando essa área, tá? Então, sempre tenham essa organização, né? Sempre que tiver um assunto novo, né, e vocês queiram interagir com esse assunto novo, utilizem sempre essa aba responder. Né? Uma outra coisa que vocês podem utilizar aqui dentro é o sinal do arroba, né? Então eu posso vir aqui e colocar arroba, tá? E escrever alguma coisa, né, nessa conversa. Então, o professor Favan, provavelmente lá na aba dele, aqui, professor Favan, se você puder responder isso com um arroba também, aí a gente vai observar aqui o sinal do arroba. Aqui, pessoal. Então, eu coloquei um arroba, né? Todo mundo vai ver essa conversa, ok? Isso não fica oculto. Porém, quando você adiciona o arroba, né, ele mostra esse ícone aqui na frente, sinal de que alguém, né, que você foi mencionado por alguém, tá? Então, isso aqui é uma forma de você fazer uma referência, né, a uma determinada pessoa, ok? Outra alternativa é quando você for responder, você pode utilizar também desses botões, né, para adicionar algum arquivo, né, eu posso carregar um arquivo do computador, do meu OneDrive, enfim, do que ele disponibilizar aqui, tá? Eu posso iniciar uma conversa, né, em cima desse assunto, então eu vou iniciar uma reunião, ela vai estar dentro desse tópico, dentro dessa conversa e assim por diante, tá? E essa aqui embaixo é sempre quando você quer iniciar uma nova conversa. Então, se a gente se atentar para essas regras, a gente vai deixar sempre essa área de postagem aqui organizada, né, e com histórico de tudo que está acontecendo na disciplina. Tá? Então, ela é uma ferramenta bastante importante aí para a gente fazer uma interação entre professores e alunos, né, ou entre os alunos mesmo. Então, pessoal, uma vez que a gente já entrou na nossa disciplina, já fez as postagens com o nosso professor ou com os nossos colegas, nós vamos entrar numa aula, que aqui no Teams é chamado de reuniões. Então, para cada aula que houver, vai ser criado um canal. O canal são esses itens dessa lista aqui, nessa faixa à esquerda.
Então, para cada aula que houver, eu vou ter um item, um canal novo. Então, é só eu clicar nesse canal e, assim como na parte geral, vai aparecer todas as postagens desse canal. Eu posso ver aqui que o professor Faulim já iniciou a aula dele. Eu estou quase 2 minutos atrasado. Então, está na hora de eu entrar na aula. Como eu entro na aula do professor Faulim? É só clicar aqui no botão ingressar. Vocês podem ver que a reunião sempre vai estar destacada, diferente de outras publicações, de outras postagens. Ela sempre vai estar destacada, principalmente quando ela estiver ocorrendo. Então é só clicar aqui em ingressar. Quando eu for ingressar numa reunião, é importante lembrar de desativar tanto a minha câmera quanto o meu microfone, porque assim eu dou maior autoridade para o professor para ele poder falar como ele quiser. E eu só vou ligar o meu microfone se eu tiver alguma dúvida, se eu precisar me comunicar de alguma forma. É importante lembrar que o professor tem autoridade para desligar o microfone de todos os alunos e só o próprio aluno pode ligá-lo. Bom? Então, uma vez eu tenha desligado minha câmera e meu microfone, eu posso ingressar na aula do professor Faulim. Esta aqui é a tela. Por enquanto está só eu e o professor Faulim, mas conforme tem mais pessoas, ele vai dividindo a tela. Aqui o professor pode disponibilizar a tela dele, pode disponibilizar câmeras e tantos outros recursos que ele julgar necessário para aquela aula. Nesse nossa barrinha inferior aqui, nós temos há quanto tempo essa reunião está acontecendo, o botão de abertura e fechamento da câmera, o botão de abertura e fechamento do microfone. Eu posso compartilhar uma tela com autorização do professor e temos aqui principalmente as conversas. Aqui nas conversas é como se fosse um chat, um WhatsApp mesmo, onde o professor e os outros alunos podem conversar durante a aula, trocar informações. Não só texto, mas podem ser postadas arquivos, emojis e até mesmo vídeos e outros recursos que julgar necessário. Aqui na parte de chat da reunião, ou que a gente chama de conversa, é onde acontece toda a maior parte de interação entre os alunos e o professor. E esta conversa aqui fica registrada enquanto durar a reunião, certo? Esta ferramenta ela só deve ser usada durante a aula. E caso você tenha alguma pergunta para fazer durante a aula, professor, você pode digitar essa sua pergunta aqui e, posteriormente, no momento oportuno da aula, o professor vai responder todas as perguntas. Então, você pode vir aqui e digitar a pergunta que você quiser, professor. Professor, por exemplo, qual o melhor giz para AP? E aí, no momento oportuno da aula, ele vai responder essa pergunta. É importante ressaltar que não se deve ficar enviando conversas em demasia aqui na área de chat, principalmente para não... Opa, a professora já respondeu a pergunta que o melhor giz é o QGIS. Muito bom, com certeza, professor. Então, para você não ter muitas conversas aqui, ter uma conversa necessária, para não ficar muito poluída também esta tela. Ao final da aula, assim que o professor finalizar a aula, você pode também sair da sala clicando em desligar. Certo? Muito obrigado, pessoal. Quando você, é importante ressaltar que quando você sair da aula, ele vai sempre perguntar como foi a qualidade. Certo? Muito obrigado e até a próxima dica. Vamos falar um pouquinho agora, né, de como a gente pode disponibilizar os arquivos da aula, né, arquivos adicionais aí, o material adicional à aula e até mesmo material de aula, né.
Então, aqui observem, né, que nossa aula foi encerrada, tá? E eu vou só retomar um pouquinho, mas aqui eu posso responder, né, alguma dúvida que eu tenho relativa a essa aula, tá? Então, nesse caso aqui, só reforçando, não iniciem uma nova conversa, né, e sim utilizem aquela conversa já existente daquele assunto para vocês tirarem as suas dúvidas, tá? Para deixar isso bem organizado. Bom, qualquer material que o professor disponibilize para vocês, ele pode usar, né, essa pasta arquivos, tá? Então, dentro dessa pasta arquivos, na disciplina lá de vocês, vai ter uma subpasta aqui, material de aula, tá? Então, dentro desse material de aula, os professores vão disponibilizar todo o material necessário aí para aquela aula, ok? Então, essa é a forma que a gente pode disponibilizar, né, para que vocês tenham acesso aos arquivos, aos conteúdos daquela aula específica, né? Mas, de qualquer forma, é importante que vocês sigam aí as instruções de cada professor, né, porque ele também pode usar de outros meios aí para disponibilizar o material. Olá, pessoal. Para essa próxima dica, vamos falar das tarefas. O professor pode atribuir tarefas para os seus alunos. E uma das formas de fazer isso é utilizando o menu Tarefas aqui no Microsoft Teams. Para isso, dentro da sua equipe, lá da sua sala, disciplina, no canal Geral, você tem um menu superior aqui e um dos itens, uma aba desse menu é a aba Tarefas. Todas as tarefas que o professor designar pelo Teams vai estar aqui nesse menu. É só clicar nela e ela vai dividir a tela em duas partes. As tarefas que foram atribuídas para você e as tarefas que você já concluiu. Então, aqui o professor Paulinho me atribuiu 2 tarefas. Aqui eu posso ver quais são essas tarefas no treinamento das ferramentas do Microsoft Teams, quantos pontos ela vale, 100 pontos, e até quando eu tenho para entregar essa tarefa para o professor. Então, até amanhã, às 11h59. Para ver mais detalhes da tarefa, é só clicar na tarefa. E aí nós temos, de novo, o nome da tarefa, quantos pontos eu posso obter nessa tarefa se eu acertar tudo, qual o vencimento dela, e aqui o professor passa algumas instruções de como eu devo realizar essa tarefa. E pode ser muito possível que para realizar essa tarefa você tenha que entregar algum documento, algum trabalho para o professor. Se este for o caso, você vem aqui em Meu Trabalho, na parte Meu Trabalho, e tem aqui Adicionar Trabalho. E aqui você pode adicionar alguns itens. Você pode adicionar algum item do seu OneDrive, você pode adicionar algum link, alguma coisa assim. Você pode criar um arquivo novo de Word, PowerPoint ou Excel, dependendo da tarefa, ou ainda carregar um arquivo do seu dispositivo, do seu computador, tablet ou celular. É só apontar para onde vai este arquivo. Aqui eu selecionei um arquivo, então, da minha tarefa e vou carregar esse arquivo como entrega para o professor. Uma vez carregado, é só dar concluído. E até que eu entreguei a tarefa? Não, você não entregou, você só fez a tarefa. Para você enviar a tarefa para o professor, você clica aqui no botão entregar. E aí você efetivamente entrega a tarefa. Olha que bonitinho. Certo? A tarefa foi entregue. Podem ver que a tarefa agora deixou de fazer parte das tarefas atribuídas e foi aqui para as tarefas concluídas. Tanto que ele tem um sinalzinho aqui de feito aqui. Uma outra forma do professor passar algumas tarefas para vocês é por meio de formulários, por questionários. É o caso dessa prova teórica 1. Para acessar, é a mesma coisa. É só clicar, a gente tem uma data de validade, né, até amanhã, para entregar. Então, aqui também temos as instruções, a pontuação. E aqui, meu trabalho agora não é colocar um arquivo, mas sim acessar esse formulário que o professor passou. Então, é só clicar nele, nós vamos acessar o formulário e vamos responder a tarefa. Então, vamos lá. Olá, João.
Quando enviar esse formulário, seu nome, endereço e e-mail serão exibidos para o proprietário do formulário. Ou seja, o professor vai saber quem é você. Você não precisa colocar seu nome no trabalho, neste trabalho de formulário, ok? Então, primeira pergunta da nossa prova, aqui da nossa atividade. Qual a cidade está localizada na FATEC Pompeia? Está localizada em Pompeia. Bem. E a resposta é, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Pronto. É só executar respondendo todas as tarefas, todas as perguntas, e no final enviar. Obrigado. Quando a gente fecha, mais uma vez, aqui uma animaçãozinha para ajudar, podemos ver que todas as tarefas atribuídas já foram feitas e aqui estão as tarefas concluídas. Após o prazo de conclusão das tarefas, o professor pode avaliar as tarefas feitas e entregar a tarefa com uma nota. Vou pedir para o professor Paulinho avaliar a tarefa de treinamento da ferramenta do Microsoft Teams. E ele vai me entregar essa mesma tarefa agora com uma nota. Vejam só, aqui o professor já avaliou a tarefa. Então vamos clicar nela e podemos ver que os pontos foram 100, ou seja, eu obtive 100 pontos dos 100 possíveis. Ok? Então aqui todas as tarefas já foram avaliadas. Se eu tiver alguma dúvida, é só vir aqui em notas e aqui eu tenho a consolidação de todas as notas que eu tive naquela disciplina com o professor. Certo, pessoal? É assim, então, que há o gerenciamento de tarefas dentro da plataforma do Microsoft Teams. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial rápido, né, de como trabalhar com as tarefas. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.